Esse vídeo vai ser uma demonstração do software chamado OpenLogos. É um software de auxílio à análise qualitativa de documentos, né, de textos não estruturados. E eu vou mostrar todo o processo, desde do download dele, a instalação e as funções mais comuns. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eu estou usando aqui uma versão ligeiramente modificada do Windows XP. Nós vamos ter que, em primeiro lugar, baixar o programa. Eu peço atenção para o endereço de onde ele vai ser baixado, que é openlogos.sourceforge.net. A gente vai ser dirigido para essa página daqui, e clicando, descendo até o final da página e clicando em download, ele automaticamente leva a gente para esse botão de download que tem o programa de instalação para o Windows. Eu vou clicar nele. O download deve começar automaticamente. Já começou. E aqui eu vou executar o programa de instalação. Eu posso escolher a linguagem que eu vou utilizar o português brasileiro. Só seguir as indicações. A licença é uma licença pública, né, o código-fonte do programa está disponível no site. Quem souber programação, ele foi todo feito em C++, é possível alterar. Só não é possível dizer que o programa é da pessoa que alterou. Qualquer contribuição tem que ser colocada também como open source. E aqui nós vamos instalar o programa e acabou. E uma vez instalado, eu já vou partir direto para a execução dele. Então aqui nós temos a tela inicial do programa, né? Uma primeira coisa a notar, cada botão desses corresponde a uma função, e elas também têm correspondência no menu que tem aqui em cima. Um conceito básico do programa é a ideia de base de dados, né? Uma base de dados é um conjunto de arquivos que contém os textos que a gente quer analisar e mais algumas informações adicionais. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma base de dados, que eu crio nesse botão. A gente vê, se você deixa o ponteiro em cima do botão durante algum tempo, ele mostra a função que ele desempenha. E da mesma forma, como eu já mencionado anteriormente, você pode fazer isso a partir do arquivo também, do menu geral. Mas então vamos criar primeiro uma base de dados. Ela vai ter um nome qualquer, né? Eu vou chamar de exemplo, a falta de nome melhor, e um arquivo físico onde ela vai residir em disco, que pode ter um nome qualquer. A extensão vai ser gerada automaticamente, né? Não precisa ser, pode ser qualquer nome, literalmente. Eu vou usar base de exemplo e a descrição, né? Quer dizer, isso aqui é um recado, é uma nota para o pesquisador, no caso de você trabalhar com várias bases de dados ao mesmo tempo, poder entender rapidamente o que aquela daqui significa, né? Então, isso aqui eu vou chamar de exercício de demonstração. Uma vez feito isso, a base vai ser criada e imediatamente aberta para utilização. Eu vou fechar ela rapidamente. Esse botão aqui fecha a base de dados e vocês vão ver de novo aqui a tela inicial. Nós temos já, antes era vazia, nós temos uma base de dados com as informações que a gente vai colocar, a data que ela foi criada e a data que ela foi modificada. E aqui, né, nesse agora eu vou abrir uma base já existente. Então eu clico em cima da linha e abro a base, né? Agora aqui eu vou trabalhar com outro conceito no programa, que é o item, né? O item é cada registro, cada documento, cada texto que existe dentro de uma base de dados. Da mesma forma, eu tenho nessa janela telas, dois menus, né? E esses menus correspondem às funções dos botões todos que eu vou colocar. Então eu vou criar um novo documento, a mesma lógica do outro. Um documento tem um identificador chamado item, que é um identificador único. Não posso ter dois documentos com o mesmo nome na base, né? Eu vou chamar de primeiro, descrição primeiro texto. Essa descrição é também alguma coisa para informação, para depois poder ser recuperada. E aqui eu posso entrar a data, né? Quer dizer, nesse calendáriozinho, a data em que eu estou fazendo a inscrição. Ou no caso, por exemplo, se for uma entrevista, poderia ser a data em que a entrevista foi realizada. Da mesma forma, ele automaticamente me abre aqui uma tela vazia
E eu vou fechar, só para a gente ver como é que ficou. Eu tenho aqui esse primeiro documento. Então, de forma similar à anterior, eu abro o documento para edição. E eu tenho aqui uma tela semelhante a que eu teria de um editor de texto, com as funções de corta, copiar, colar. Eu posso entrar texto diretamente, né? Só que isso não é uma forma muito eficiente de trabalhar, né? Quer dizer, isso não é um editor de texto, ele é um quebra-galho. E a gente entende que o mais interessante é você se aproveitar de textos que já existem. Então existe a possibilidade de eu importar um arquivo de texto já existente para dentro desse documento. A única ressalva é que esse arquivo, para poder ser importado, tem que estar no formato TXT. O que é o formato TXT? É um arquivo de texto simples, sem nenhuma formatação especial de nenhum programa. Se você usa o Word, você vai ter, ou qualquer outro editor de texto, normalmente você tem uma opção de salvar como, e você pode escolher a opção de salvar, no caso, como texto simples, que é essa extensão TXT que está aqui. Tá? Então eu vou abrir esse primeiro texto. Aqui eu tenho 3 arquivos que eu previamente já fiz esse processo de exportação. Infelizmente tem um probleminha aqui com a formatação do tipo de texto. Eu vou pedir para vocês não prestarem muita atenção nisso, né? Porque é problema com os acentos, que variam de programa para programa. E uma vez feito isso, eu posso gravar, posso salvar o que eu fiz e depois voltar a trabalhar nele. Eu tenho 2 opções: eu posso gravar e continuar trabalhando, eu posso gravar e fechar o documento, e eu posso fechar o documento abandonando mudanças. Isso tem que ser usado com cuidado. Se eu fizer isso, qualquer edição de texto que eu tenha feito vai ser perdida. Eu quero gravar e fechar. Eu vou fazer a mesma coisa com os outros 2. Repara aqui que item está entre colchetes. Essa janela é ordenada, e ela é ordenada de acordo com o item que está entre colchetes. Se eu clicar aqui, ele passa a ser ordenado por descrição e pode ser ordenado por data. Isso não quer dizer muita coisa quando eu só tenho um ou poucos, mas é que se eu tiver um conjunto relativamente grande de arquivos, de itens dentro de uma base de dados, isso me permite localizar rapidamente. Eu tenho uma função aqui que é a de buscar um documento. Então vamos criar um novo, mesma coisa, vou chamar de segundo, outro arquivo. Provavelmente a gente vai ter o mesmo problema que teve com o anterior, mas paciência. Eu vou colocar uma data diferente só para a gente poder depois testar aqui a coisa da ordenação. Vou importar um outro arquivo. Já foi importado, eu gravo e fecho, né? E finalmente acrescentar mais um, que eu vou chamar de terceiro. E vou colocar mais, vou botar uma data anterior, mês passado, só para a gente poder ver as diferenças. Mesma coisa, vou importar e pronto. Então vamos salvar. E aqui eu tenho vou maximizar essa janela para a gente poder ter uma boa visão. Então repara, aqui está por primeiro, segundo e terceiro, né, que está ordenado em ordem alfabética, descendente, de acordo com o nome do item. Se eu clico em descrição, repara que a ordem já trocou. E se eu clico em data, ela troca novamente. Tá? Bom, então eu tenho aqui uma base de dados com um conjunto de coisas que eu já fiz com ela. Vou fechar aqui rapidamente, daqui a pouco eu já retorno a ela. E a gente vê, bom, aqui é aquela tela inicial que eu já tinha falado. Só rapidamente, para ver as funções adicionais que eu não tinha falado, eu posso apagar uma base de dados. Na verdade eu não apago fisicamente o arquivo da base de dados, eu simplesmente removo dessa lista que aparece aqui na primeira página. Eu posso copiar todas as bases de dados. Eu vou criar um arquivo zip com todas as bases de dados que existem, que estão contidas aqui dentro, que é uma coisa importante para fazer em termos de cópia, de segurança. E eu posso restaurar bases de dados que foram copiadas. Esse íconezinho daqui me dá informação sobre a versão do programa, né? No caso ela é essa aqui, 1.0.2.0 beta. Isso é importante para o caso de haver qualquer problema, alguma coisa que queira informar, como eventualmente eu posso estar fazendo novas versões. É importante saber a versão corrente para que eu possa identificar se o problema já foi até resolvido eventualmente. Então vamos abrir essa base de dados novamente. Até aqui a gente que eu fiz não significa muita coisa, né? Que você pode se perguntar para que isso serve. Agora que a gente vai ver algumas coisas interessantes. Então eu vou abrir esse documento
novamente para edição, e eu vou falar, bom, aqui eu tenho busca, substituir, que são coisas que a gente tem normalmente em editor de texto, né, desfazer uma edição, colar, parar, isso aqui tudo a gente já viu. Aqui eu posso importar um arquivo, esse aqui me permite exportar, eu reverso. Essa teclinha daqui, esse botão, permite editar propriedades. Isso são aqueles dados adicionais sobre o meu item. Repara que eu não posso alterar o nome dele, mas eu posso alterar os demais componentes dessa identificação, caso seja necessário, né? E aqui eu já falei, então eu gravo e continuo trabalhando. Isso pode ser interessante quando eu estou fazendo um trabalho muito intensivo, eu vou gravando à medida que eu vou fazendo as alterações. Grava e sai sem fazer nenhuma alteração. Isso tudo eu já mostrei. Agora a gente vai ver uma função importante, talvez a mais importante aqui para o programa, que está ligada a vários processos de análise que implicam você marcar e codificar determinados trechos do texto. Então vamos imaginar que esse texto daqui, esse parágrafo, seja muito importante para uma pesquisa que eu esteja fazendo. Então o que eu vou fazer? Eu marquei, né, usando aquele sistema de clicar em cima, arrastar até o final, e vou clicar nesse botão que é o Insere Marca. E aqui eu tenho um livro de códigos, que no momento está vazio, né? Eu vou acrescentar um código, vamos dizer que eu chamei ele de importante. E aqui eu tenho que colocar uma definição, né? Segmento relevante do texto. É importante colocar essa definição, porque isso aqui é que vai te permitir saber o que você está recuperando depois, principalmente se você estiver trabalhando em conjunto com outras pessoas. Tá? Então a gente tem aqui, né, o código, definição. Essas três teclas aqui, uma me permite criar códigos, a outra me permite editar um código já existente e a outra remover um código existente. E clicando aqui, repara o que acontece. Eu acrescentei uma marcação de início e fim do texto, do trecho que eu selecionei. Tá? E se eu clicar em cima, aparece a definição que foi adotada. Vamos dizer que esse pedaço aqui também seja importante. E vamos pegar um outro texto qualquer, dizendo, vamos supor que aqui, em vez de importante, eu vou chamar de acessório. É importante não utilizar nem acento, nem espaço na marcação do código, senão isso pode dar problema. Ok. Aqui, veja bem, se eu clicar no botão agora, ele vai marcar como importante. Eu tenho que selecionar o acessório. Ele está sem definição, então vamos colocar aqui uma definição, vamos editar. Repara, né? Quer dizer, eu não posso mudar o nome, eu só posso mudar a definição. Segmento de menor relevância. Volto lá e fiz a minha marcação, ok? Então vamos encerrar aqui. E a gente pode fazer progressivamente a mesma coisa nos outros documentos, né? Quer dizer, então vamos supor, isso aqui eu considero que eu considero que isso aqui é, por exemplo, acessório. Mais à frente eu vou encontrar um texto, um segmento que eu considero que é importante. E assim por diante, né? Quer dizer, eventualmente eu vou ter vários códigos e eu posso trabalhar com um número indefinido, quantos eu quiser. É claro que a gente tem que sempre trabalhar com aquela ideia de que a gente não, na Valha de Ockham, a gente não deve multiplicar as categorias além do estritamente necessário, né? Vamos supor que isso aqui é um outro texto que eu quero marcar com outro código novo, que eu vou criar agora. Outros. Não definido. Poderia ser qualquer coisa. Como a gente viu, a gente pode depois voltar a retornar. Então eu clico aqui em outros. E está marcado. Eu gravo e fecho esse documento e fazer a mesma coisa por fim no último. Botar umas marcações aqui. Sempre o mesmo processo. Eu seleciono com o mouse, arrasto, clico aqui, mantenho clicado, arrasto e solto. E aí eu marco com o que eu quero.
E aí, mais um, eu marco. E pronto. Bom, até aqui não fiz muita coisa de novo. Vou introduzir mais um botão, que é o livro de códigos, que me permite abrir exatamente aquela mesma janelinha que eu tinha aberto anteriormente, para eu rapidamente, se eu quiser editar, ou se eu já tiver alguns códigos que eu pensei a priori, eu já posso entrar com eles direto no arquivo antes de começar a fazer a edição propriamente dita, ok? Bom, aqui eu tenho outros botões. Eu posso importar dados de outra base de dados, ele me permite importar seletivamente, então eu posso, por exemplo, eu estou compartilhando com algum colega um livro de códigos, eu posso compartilhar só o livro de códigos, eu não vou demonstrar isso agora. Verifica a integridade da base de dados, é porque eu tenho, na verdade, 3 arquivos dentro dessa base: o arquivo que contém os itens, o arquivo que contém os códigos e um arquivo que mostra a relação de um com o outro. Por uma série de problemas, eles podem ficar fora de sincronia, isso vai dar problema nas outras funções do programa. Então, se eu começar a ter erros rodando isso daqui, eu retifico, tá? E agora vamos ver algumas coisas mais interessantes, né? Quer dizer, eu tenho primeiro aqui a possibilidade de tabular a frequência de palavras ou códigos, né? Quer dizer, eu posso selecionar aqui palavras ou códigos. Se eu selecionar palavras, ele vai me fazer uma tabulação de todas as palavras que ele encontrou em todos os arquivos de texto. Como aqui esses arquivos de texto estão com problemas internamente, eu não vou rodar, mas é fácil imaginar o que vai fazer. Eu vou mostrar só a tabulação de códigos, que ele vai me mostrar isso aqui, tá? Eu tenho então que o item, o código acessório foi marcado só uma vez no item primeiro, importante 2 vezes, outros nenhuma. Uma vez cada um no segundo, uma vez acessório no terceiro, 2 vezes acessório no terceiro. O total na base de dados eu tenho 5 vezes importante, 3 vezes acessório, 1 vez outros. Eu posso fazer uma série de coisas com isso daqui, inclusive eu posso salvar. Ele salva no formato chamado CSV, que é um formato que pode ser lido por um programa tipo Excel, de planilha, né, como uma planilha. E a partir daí eu posso fazer uma série de coisas, inclusive eu posso fazer certos cálculos estatísticos para ver qual é a frequência de co-ocorrência, né? Quer dizer, qual é a frequência em que por exemplo, que dois códigos aparecem em um mesmo item, tá? Enfim, essa é uma das funções que eu tenho, né? Que é a tabulação, e finalmente a possibilidade de extrair seleções do texto, né? Como é que isso funciona? Eu posso aqui escolher quais são os códigos que eu quero que sejam listados. Então, eu só quero ver onde tem importante. Eu clico aqui, eu clico nesse item, na confirmação, né? Quer dizer, automaticamente ele recupera para mim todas as ocorrências que eu marquei desse código, né? Então, eu tenho o código entre colchetes, aqui importante, e aqui embaixo eu tenho a descrição que eu fiz, e aí eu tenho aqui, então, início do item. Primeiro, aqui é o início do item, o início da ocorrência, né? A primeira ocorrência, o início do item no arquivo, e essa é a primeira ocorrência de citação. Então, repara, eu tenho 1, 2, e acabou. Fim do item primeiro, início do item segundo. Eu tenho 1, acabou, só tinha uma mesmo, e o terceiro eu tenho 1 aqui e 2, ok? Eu posso tanto copiar e colar, né? Eu posso copiar isso tudo aqui para a área de transferência e colar no editor de texto, e eu posso simplesmente salvar como arquivo também TXT e trabalhar nele depois dentro do meu arquivo. E eu posso recuperar todas as categorias se eu quiser de uma vez só, e aí o formato é o mesmo, né? Quer dizer, então eu tenho o código, todas as ocorrências daquele código, aí o segundo código, acessório, né? E aí vai ser listado, né? Quer dizer, a gente pode ver aqui primeiro, depois o item segundo, só tem uma ocorrência cada um, item terceiro mais uma ocorrência, e aqui fim do item terceiro, e finalmente o código outros, que só ocorre uma vez, que está aqui, início do item, e a única ocorrência desse item. Então, basicamente é isso, né? Quer dizer, uma vez eu tendo feito isso, eu posso encerrar o programa, né? Eu espero que ele seja útil. A ideia é que vocês possam utilizar como uma ferramenta auxiliar para pesquisa. E é só. Muito obrigado.